queridos e queridas, nós estamos aqui nesta nossa primeira aula do módulo 2 para falar sobre os desafios missionários dentro das diversas faixas etárias que este obreiro, esta obreira encontrará no campo que o Senhor lhe der para trabalhar. Para efeitos didáticos, nós vamos sintetizar em 3 faixas etárias: crianças, juventude e adultos, para que haja uma melhor compreensão didática, embora isso possa ser muito fragmentado, né? Infância, a primeira infância, a segunda infância. Então nós vamos nos ater ao bloco em si, dando informações gerais, que são informações muito pertinentes e que obviamente são informações para poder te dar um encaminhamento para que você possa também buscar um aprofundamento dentro desse tema. Para que a gente possa entrar dentro desse assunto, é preciso que a gente entenda o seguinte: você agora é um missionário, está no campo, vai fazer um trabalho onde ninguém está fazendo. Você é único, única naquele lugar. Você está ali enviado pela sua igreja, mas acima de tudo pelo Senhor, para fazer uma grande obra que é a de levar o Evangelho a pessoas que ainda não se renderam a Jesus. Então, algumas vezes o missionário vai para o campo com uma tarefa muito bem designada. Ele já sabe com quem vai trabalhar, etnia ou faixa etária, classe social, e outras vezes não. Outras vezes ele vai para um ambiente muito misto. Ele terá que lidar com todas as diferenças dentro desse ambiente. Então, é importante, quando o missionário chega no campo, ele sondar o seu campo para conhecer esse campo e trazer para si mesmo alguns questionamentos. Para isso, o missionário também tem que levar em consideração, por exemplo, sua sexualidade, né? É uma mulher, vai conseguir trabalhar com homens, né? Vai conseguir desempenhar uma tarefa ou um processo de evangelização com homens? Quais os impedimentos, quais as dificuldades, quais as limitações para isso? É um homem, como que ele vai fazer isso? Ele vai poder fazer? Qual é a situação que ele vai lidar na evangelização com mulheres? Então, conhecer o grupo de pessoas com quem você mais se identifica, que menos te expõe à tentação, também à possibilidade de calúnia e acusações injustas, tudo isso deve ser muito bem pensado. Outra coisa importante que o missionário ou a missionária sempre tem que ter em mente é qual a facilidade que ele tem de evangelizar as pessoas dentro da sua faixa etária. Ou seja, você tem uma habilidade com crianças maior do que tem com jovens e com adultos, ou tem uma habilidade com jovens maior do que tem com adultos e com crianças, ou até com adultos maior do que tem com jovens e com crianças. Qual é o seu ponto forte? Porque isso é interessante de se entender e de se conhecer, para que você possa depois desempenhar a tarefa e talvez começar por ali, começar por essa faixa etária, por esse grupo, se enturmando, se achegando a eles. São fatores muito importantes. E para isso você tem que se conhecer, conhecer seus pontos fortes, conhecer suas qualidades, conhecer sua natureza, também suas fraquezas, suas limitações, suas tendências ao pecado e à tentação. Então tudo isso tem que ser conhecido, porque todos nós temos tendências ao pecado. Então devemos evitar tudo aquilo que possa nos levar à aparência do mal e até mesmo ao próprio mal em si mesmo. Então o primeiro ponto, o ponto-chave aí do trabalho missionário é pesquisa, conhecer a si mesmo, acima de tudo. Ele já deve ir para o campo conhecendo a si mesmo e, uma vez no campo, pesquisar o campo, conhecer aquele campo, né? Todo lugar para onde você vai, para onde um missionário vai, tem uma situação peculiar. Algumas cidades são marcadas pela violência, outras cidades, em alguns contextos, uma imoralidade muito grande, conhecidas por essa imoralidade. Algumas cidades, ou dentro das cidades, algum lugar onde você vai estar, talvez a sua grande demanda seja alimentação, seja um lugar de muita pobreza, onde as pessoas têm dificuldade até mesmo de se alimentar. Em outro lugar, talvez você vai para um campo missionário em que haja abastança, as pessoas têm dinheiro, têm recursos, né? São pessoas que não têm necessidades financeiras,
e que por isso muitas vezes nem pensam em Deus, nem se preocupam com Deus, porque essa é uma tendência interessante. O ser humano, quando ele está suprido do material, ele tende em grande escala a se esquecer de Deus. E aí então, conhecendo isso, como que eu vou chegar a essas pessoas e trazer o evangelho a elas? Então, conhecer as características do local para onde a gente vai é algo fundamental, algo importantíssimo. Então, o missionário, missionária deve estar atento a isso. As características do local, né, aquilo que marca a população no geral, também das pessoas do seu convívio mais próximo, da faixa etária com a qual você talvez vai começar o seu trabalho, porque quando se está no campo, você tem que estender seu trabalho a todas as faixas etárias. Quando você está sozinho, você não tem uma equipe, você está fazendo uma tarefa sozinho ou sozinha, ou talvez você e seu cônjuge, e glória a Deus por isso, talvez um tenha um ponto forte e o outro tenha outro, e eles são complementares, mas haverá momentos em que só um estará lá, e isso terá que ser feito de qualquer forma. Então, conhecer isso, conhecer o estilo de vida das pessoas. Uma coisa é quando você vai trabalhar numa região rural, outra coisa é quando você vai trabalhar numa metrópole, né? Numa metrópole as pessoas têm um comportamento, na região rural eles têm outro comportamento, estilos de vida completamente distintos, e a missionária cabem se adaptar a esse estilo de vida. Isso é muito importante ser levado em consideração. E dentro das comunidades nós vamos lidar com todas as faixas etárias. Então, desempenhando a tarefa missionária, mesmo sabendo das minhas habilidades, mesmo sabendo, eu levo muito jeito com crianças, eu sou bom e eu amo evangelizar crianças, eu sei que um momento ou outro eu terei que lidar com os pais delas, eu terei que lidar com os seus irmãos mais velhos, eu terei que conversar com essas pessoas também, proporcionar a elas o conhecimento do Evangelho. Muitas vezes esses pais virão através dos filhos. Eu já vi isso acontecer na igreja que tive a alegria de pastorear durante 12 anos. Crianças que, por causa delas, os seus pais se renderam a Jesus, porque as crianças começaram a ver. Isso é algo muito importante. E falando de crianças, a primeira faixa etária que nós vamos abordar nessa tríplice divisão aqui, é importante observar que a criança, ela é uma base poderosa para a igreja. A criança nunca foi, jamais será a igreja do futuro. A criança é igreja desde o momento em que ela rende-se a Jesus, em que ela entende Jesus e ela então passa a servir ao Senhor. O próprio Senhor valorizava muito e ordenou aos seus discípulos que deixassem que as crianças fossem a Ele, num contexto em que, tanto para a mentalidade judaica quanto para a mentalidade romana, as crianças eram em grande escala um estorvo, o que muitas igrejas ainda é verdade. Muitas pessoas ainda pensam assim nas suas igrejas, né? E aí tem até a salinha, o momento da salinha, como um momento de se livrar das crianças, e muitas vezes nem planejamento para essas crianças há. A infância, para começar, né, é o período do grande desenvolvimento da criança. A criança, ela nasceu e ela está zerada, o HDzinho dela lá, a mente dela está zerada, ela precisa ser abastecida e ela será abastecida com informações. A formação emocional de uma criança, a carga emocional que ela vai levar pelo resto da vida, ela é em grande escala formada até os 4 anos. Quase toda a nossa base emocional é formada até os 4 anos. A nossa base de caráter, de personalidade, tudo, até por volta dos 13 anos, por aí. Então, é muito importante que essa criança, então, já seja influenciada, né, alcançada pelo Evangelho, para que ela, então, receba uma base emocional cristã, que cresça com uma emoção saudável, receba formação de caráter cristão e cresça com um caráter saudável. Para isso, ela precisará de adultos exemplares, porque a criança cresce imitando o adulto. Brincadeira de criança é imitar o adulto, né? Concorda comigo? O menino, ele quer brincar de carrinho porque ele vê o pai dele dirigindo e tal. A menina, a mesma coisa, ela vê a mãe dela dirigindo. Hoje tem um monte de bonequinha com carrinho, exatamente porque elas querem imitar os adultos. O desenvolvimento dessa criança é algo importantíssimo, porque será a base de toda a vida dela, na verdade. Então, do nascimento até o início da adolescência,
as crianças vão se espelhar muito na sua família, especialmente nos seus pais, com quem elas passam a maior parte do tempo, ou naqueles que desenvolvem esse trabalho. Muitas vezes não são os pais biológicos, mas são pais aqueles que criam, que dão, né, toda a informação básica. E é muito importante a gente entender isso, porque o sábio Salomão, em Provérbios 22:6, ele faz uma declaração muito forte, que ensina a criança no caminho que deve andar, e quando envelhecer não se desviará dele. É muito interessante isso aqui, porque muitas vezes as pessoas confundem esse texto e aplicam ele à pessoa de Jesus. Só que a gente precisa levar em conta o seguinte: Salomão viveu 500 anos antes de Jesus nascer. Salomão não tinha Jesus em mente. O que é que Salomão está falando aqui? Ensina a criança no caminho. Que caminho é esse? É o caminho do pai. É no caminho que você entende que ela deve andar. E todo pai, toda mãe ensina a criança no caminho que ele entende que aquela criança deve andar. E aí, quando essa criança cresce, muitas vezes essa criança vai ter comportamentos que o pai não vai gostar, mas que ele é que ensinou, que a mãe não vai gostar, mas que ela é que ensinou. E ela ensina como? Ela ensina no caminho. Não é só a palavra, mas é onde ela caminha. É por onde ela vai, seu comportamento, sua conduta, ensina, formata, né? Dá base de comportamento para a criança. Então isso é por demais importante entender. A palavra de Deus fala-nos o quão importante é isso, ter o caminho correto, porque aqui ensina a criança no caminho, é no caminho que você propõe. Qual é o caminho que você propõe? Muitos pais não estão propondo o caminho do Evangelho, mas você, missionária, missionário, estão no campo para que essa criança, através da sua vida, conheça o caminho. Quantas crianças eu vi nesses 12 anos à frente da igreja local que tinham dentro do ambiente doméstico tráfico de droga, prostituição, sabe? Práticas homossexuais na frente delas. Crianças com as quais a gente convivia ali na igreja e essa era a realidade delas compartilhada. Muitas delas falavam chorando porque viam situações terríveis e às vezes viam o pai ser preso, espancado e tal, e a criança sofria com aquilo, e essa criança chega na igreja completamente revoltada, agitada e tudo, e por causa da igreja, por causa do evangelho que é ensinado a ela ali, ela vai sendo formatada. E a gente não pode esquecer de uma coisa: não importa quão poderosa seja a base que um pai e uma mãe deu a uma criança, mais poderoso que isso é a atuação do Espírito Santo através de um homem e de uma mulher comprometidos com a missão evangelística. Então, Deus opera essas mudanças através da vida daqueles que se dispõem a ir ao campo. Para a gente entender isso, a importância da criança, o Islã investe poderosamente na evangelização infantil. O Islã, ele chega em alguns países da África, inclusive em Moçambique, onde nós temos trabalho missionário. Isso tem acontecido exatamente onde nós temos a igreja lá, com o pastor Joaquim. Isso tem acontecido na região de Nampula, no norte de Moçambique. Os islâmicos estão indo morar na África, estão indo morar no Moçambique, e vão com petrodólares, né? Eles têm dinheiro, muitos dólares, por causa do petróleo dos países poderosos que financiam a evangelização muçulmana, como a Arábia Saudita, Iêmen, Kuwait. Esses países financiam a obra missionária deles. Eles chegam a um país, como em Moçambique isso tem acontecido, compram o comércio dos africanos, e aí depois que eles compram o comércio, eles vão para os funcionários e dizem: olha, você quer continuar trabalhando? Você quer continuar tendo seu ganho? Sim, eu quero, claro que eu quero. Então, sexta-feira, você tem que estar na mesquita. Você tem que ir no culto da mesquita. Que sexta é o dia sagrado do Islã. Mas não só, você vai com a sua esposa e com seus filhos. E aí, para não perder o emprego, esse africano vai. E ele vai participar de todo o ritual. Muita gente questiona e fala assim: mas pastor, essa pessoa não se converteu, ela está indo ao templo, ela está indo à mesquita por interesses econômicos. Sim, é verdade, mas o interesse dos muçulmanos não são eles, são os filhos deles. Por quê? Porque as crianças que estão sendo levadas naquela sexta-feira vão receber a instrução lá, e a criança está tendo a base dela formada. E aí o Islã massifica o ensino naquela criança.
Para eles pouco importa se o pai e a mãe estão ali por interesses financeiros, porque querem manter o seu emprego para justamente cuidar da sua família. O que importa para eles é que aquelas crianças sejam discipuladas dentro da doutrina deles, para que na próxima geração o Moçambique se torne islâmico, porque as crianças já crescem com a cabeça islâmica. Veja a visão islâmica acerca das crianças. A igreja precisa ter uma visão igual a essa, de formatar nas crianças uma mentalidade cristã tão forte, tão bem embasada, fazer um trabalho com tanta qualidade, com tanto empenho nas crianças, para que quando elas crescerem, o cristianismo seja ainda mais forte do que na nossa geração, porque essas crianças terão recebido o melhor de nós e terão adquirido os novos conhecimentos. Isso é algo que nós precisamos enfatizar muito. O ministério infantil é um ministério fundamental da igreja, importantíssimo para que a igreja permaneça forte, porque todos nós vamos passar, e esses meninos e meninas que hoje estão agarrados nas pernas da gente, amanhã vão pastorear a igreja que nós hoje estamos cuidando, que nós hoje estamos liderando. Então é importante demais essa visão missionária acerca das crianças. Dedicar-se a elas. Há uma pesquisa que a missionária Rebeca coloca na nossa apostila, que aliás eu quero parabenizar a missionária pelo excelente conteúdo que foi ministrado aqui, foi escrito aqui, registrado, e ela coloca uma pesquisa de 85% dos cristãos receberam a Cristo entre os 4 e os 14 anos. Eu procurei essa pesquisa e eu encontrei no site aqui do Brasil, da APEC, Aliança Pro Evangelização de Crianças, e a APEC cita, né? Você pode procurar lá apec.com.br, APEC mesmo, apec.com.br. O nome da matéria é Missão Janela 014. Lá nesse artigo, eles citam Lionel Hutch, que num livro publicado pela Moody Press, um livro de língua inglesa, registrou uma pesquisa neste livro sobre a melhor idade para a evangelização e a conversão. E veja bem que dado interessante. 0,1% das pessoas se convertem a Jesus antes dos 4 anos. É um número baixo, claro, porque a criança ainda está com a mente sendo bem formada ainda. Mas dos 0 aos 4 anos, as crianças, são 0,1% das crianças que se convertem. Mas dos 4 aos 14 anos, 85% de conversão. Então 85% das conversões acontecem entre os 4 e os 14 anos de idade. Depois disso, dos 15 aos 30 anos, 10% das conversões. Eu me converti dentro dessa faixa dos 10%, eu tinha 17%. E 0,4% após os 30 anos. Então veja, 85%, como o missionário Rebeca já colocou no material, de conversões acontece na faixa dos 4 aos 14 anos. Então é muito importante que a gente invista poderosamente no alcance dessas crianças e desses adolescentes. É fundamental para a gente ter essa visão. O Evangelho é o Evangelho todo para todo homem. Todo homem, é óbvio que o homem aí no sentido genérico, né? Homem, mulher, toda a raça humana, em todo o tempo, em toda a faixa etária, todos precisam do Evangelho. Então, o pensamento que nós precisamos ter é o de discipular crianças, e não de levá-las à igreja. Né? Levar a criança à igreja é algo muito superficial, né? Mas na verdade, levar e a igreja oferecer a ela uma ministração numa linguagem específica, na linguagem dela, para que ela absorva aquela mensagem. Uma igreja que invista no preparo dos professores. Então nós, como missionários, precisamos também nos preparar para alcançar essas crianças. Evangelizar crianças, aprender a evangelizar crianças, é algo que todo missionário, toda missionária precisa se dedicar a fazer. Bom, vamos lá, vamos continuar. Eu falei isso aqui muito rapidamente, porque nós vamos ainda explorar um pouco mais no próximo vídeo os adultos, os jovens e os adultos.
Joia? Até então o nosso próximo vídeo.